Olá a todos! Hoje vamos fazer a ficha de trabalho número 4 referente a tabelas em Word. Para isso, deverão aceder à plataforma Moodle e introduzir os vossos dados de acesso. De seguida, acedem à disciplina TIC e descarregam a ficha de trabalho número 4. Como resultado final da ficha, deverão ter um documento com esta estrutura. Vamos agora abrir um documento Word em branco. Para isso, clica no botão Iniciar, seleciona todos os programas, escolhe a pasta Microsoft Office e clica em Microsoft Word. A pergunta 2 pede para guardar o documento. Para isso, deverás aceder a Ficheiro, Guardar como, escolher a localização onde pretendes guardar o documento, no caso Documentos, TIC, e definir o nome para o ficheiro. Como podes ver, na ficha de trabalho número 4 pede como nome de ficheiro ficha 4-turma-teu número. Depois de definido a localização e o nome do ficheiro, deves clicar em guardar. Não te esqueças de guardar o trabalho com frequência para que o possas utilizar na próxima aula ou quando quiseres. A pergunta 3.1 pede: copia o logotipo da escola e insere-o com alinhamento ao centro, ajustando o seu tamanho. Para isso, deverás selecionar o logotipo, botão direito do rato e selecionares Copiar. De seguida, deverás abrir o documento em branco que criaste e clicar no início da página em botão direito do rato e clicar em Colar. Outra forma de copiar e colar é utilizar as teclas de atalho. Para copiar, poderás utilizar Ctrl+C. Para colar, utilizarás Ctrl+V. Vamos agora alinhar a imagem ao centro. Para isso, deverás selecionar a imagem no separador Base, no friso Parágrafo, deverás selecionar Alinhamento ao centro. Dando continuidade à ficha, deves clicar o cursor por baixo da imagem e digitar Nome. Nome, 2 pontos. De seguida, deves digitar um traço contínuo. Para isso, deves clicar na tecla Shift e em hífen em simultâneo. De seguida, digitamos número e fazemos o mesmo procedimento. Tecla Shift e tecla hífen. Espaço, ano, traço, turma. 2 pontos com o mesmo procedimento, Shift e hífen. A pergunta 3.3 pede: numa nova linha escreve o meu horário semanal e aplica um efeito de texto ao teu gosto. Para isso, deveremos clicar na tecla Enter para, numa nova linha, colocarmos o texto: o meu horário semanal. Vamos agora aplicar um efeito qualquer. Para isso, deveremos selecionar o texto, aceder ao separador base, no friso tipo de letra, ícone efeito de texto. Aqui vamos selecionar um efeito qualquer. Vamos agora colocar o texto maior. Para isso, separador base, friso tipo de letra e aumentar o tipo de letra. Vamos agora centrar o texto, o meu horário semanal. Para isso, podemos selecionar o texto de várias formas. Através do rato ou com 3 cliques com o botão esquerdo do rato. 1, 2, 3. De seguida, clicar em Alinhamento ao centro. A pergunta 3.4 pede-nos para inserir uma tabela com 13 linhas e 11 colunas. Para isso, deverei dar Enter, limpar formatação para que a formatação do meu título não acompanhe a formatação da minha tabela, aceder ao separador Inserir, friso Tabelas. Vamos aqui definir o número de linhas e o número de colunas da nossa tabela. Então, vou selecionar Inserir tabela. Vou dizer que quero 11 colunas e quero
13 linhas. De seguida, clico em OK. Vamos agora preencher a tabela conforme nos pede a ficha de trabalho número 4. Sala, eu vou escrever várias vezes, por isso vou selecionar, copiar e colar. Para isso vou utilizar as teclas de atalho. Copiar, Ctrl C. E vou colar, selecionar a célula onde quero colar e Ctrl V para colar. Terça, quarta, o mesmo texto sala, já está memorizado, clico em Ctrl V, colar. Ctrl V, sexta, Ctrl V. Vou colocar agora as horas. A pergunta 3.6 pede para formatar a coluna dias da semana com largura 1,8 cm e a coluna de salas com 0,8 cm. Então, quero definir a coluna de segunda-feira, que é referente a um dia da semana, com largura 1,8 cm. Como é que eu faço? Eu coloco o cursor no fim da palavra segue. Isto porquê? Porque eu vou fazer formatação de toda a coluna. Coloco o cursor, vou ao separador esquema e aqui defino a largura e a altura. Neste caso, eu quero largura 1,8. Então, o que é que eu faço? Chego aqui, defino ou para baixo ou para cima, ou então apago. Eu vou-te dizer que é 1,8, Enter. Eu quero a sala, a coluna referente às salas, com 0,8. Então, o que faço? Seleciono a coluna, separador, esquema, largura, apago, 0,8, Enter. Atenção que é vírgula e não ponto. Terça-feira, referente às dias da semana, a medida será 1,8, Enter. A sala será 0,8, Enter. A quarta, seleciono, largura 1,8, Enter. A sala, apago, 0,8, Enter. A quinta é 1,8, Enter. A sala, 0,8, Enter. Sexta, 1,8, Enter. E por fim, sala com largura de 0,8 centímetros. A pergunta 3.7 pede-nos para que as colunas das salas tenham orientação de texto vertical. Então, eu vou selecionar ou colocar o cursor na célula sala, acedo ao separador esquema e orientações do texto. Então, eu vou clicar em orientações do texto até o texto me ficar conforme mostra a imagem da vossa ficha. Clico uma vez, não está, clico outra vez, já está. Vou fazer o mesmo procedimento para todas as colunas referentes à sala. Seleciono, orientação 1, 2, sala, orientação 1, 2. Na seguinte pergunta, pede para formatar a primeira linha e a primeira coluna com um preenchimento à nossa escolha. Vamos definir o preenchimento primeiro da primeira linha. Então, eu vou selecionar a primeira linha. O que é que faço? Seleciono com o rato a linha, vou ao separador estrutura e defino o sombreado que quero definir. Vou escolher qualquer um, neste caso vou escolher um cinzento. E vou fazer o mesmo procedimento para a primeira coluna. Então, seleciono a coluna, separador estrutura e vou colocar o mesmo sombreado. Para isso basta só clicar aqui. De forma que a nossa tabela fique de acordo com o que é pedido na ficha de trabalho número 4, vamos fazer algumas formatações. Vamos
formatar a primeira linha com estilo negrito e alinhamento ao centro. Para isso, vou selecionar a primeira linha, vou ao separador base e clico em estilo negrito. Quero também que o texto fique alinhado ao centro, na horizontal e na vertical. Para isso, acedo ao separador esquema e seleciono alinhamento ao centro, na horizontal, na vertical. Está feito. Como podem ver na ficha, a primeira coluna tem as horas só numa linha. Como é que eu vou fazer isso? Para isso, eu terei que aumentar a largura da coluna. Então, vou deixar o cursor numa das colunas, separador esquema e vamos aumentar a largura. Está. Na pergunta 3.9, pede para preencheres o horário com o teu horário escolar, unindo as células sempre que necessitares. Isso quer dizer o quê? Imagina que segunda-feira eu tenho uma aula de TIC de 90 minutos. Então eu sei que a aula de TIC é das 10h05 às 11h35. Eu sei que estes dois blocos é uma célula, ou seja, é uma linha, e estão definidos como duas linhas. O que é que eu faço? Eu quero unir estas células, ou seja, em duas linhas transformo numa linha. Eu seleciono as duas linhas, vou ao separador esquema e clico em unir células. Relembrando, eu quero colocar um bloco de 90 minutos à terça-feira, do 12h30 às 2h05. Então, eu sei que duas linhas correspondem a um bloco. Então, o que é que eu faço? Seleciono as duas linhas, separador esquema e unir células. Duas linhas é transformado numa linha. A pergunta seguinte pede para formatar a tabela com limites simples e limites mais espessos à volta. Ou seja, eu quero colocar limites simples no interior e limites mais espessos no exterior. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro vou selecionar a tabela. Então, aqui no iconezinho, seleciono a tabela selecionada. Separador, estrutura e vou clicar em limites. Vai-me aparecer esta janela. Então, o que é que eu quero? Aqui é a minha tabela. Eu quero que os limites interiores sejam simples, ou seja, os limites interiores são este e este, e que os limites à volta sejam espessos. Como podem ver, isto é um limite simples. Então, vou tirar à volta e digo que só quero um limite simples no interior. E agora defino que quero um limite mais espesso, então o que é que eu faço? Vou aqui e altero a largura, por exemplo, este. E quero dizer que os meus limites mais espessos são aqui, aqui, aqui e aqui. Está, limites normais dentro e limites mais espessos no exterior. Depois do procedimento é só clicar em OK. Está feito. Como podem ver, limites no exterior mais escuros e limites simples no interior. Por hoje é tudo. Podes agora realizar a ficha de trabalho até à pergunta 3.10 e preencher o horário com o teu próprio horário. Até breve!